Bom, BH vai para segundo turno e nós acompanhamos ontem aqui na Rede 98 numa cobertura que começou às 3 da tarde e foi até às 8 da noite. O resultado do primeiro turno em Belo Horizonte trouxe Bruno Engler, do PL, com 34,38% dos votos, 435.853 votos. Fuad Noman vai para o segundo turno junto com Bruno Engler, Fuad Noman que é do PSD, Bruno Engler do PL, Fuad Noman com 26,54% dos votos, 336.442 votos. Na sequência, nós tivemos Mauro Tramonte com 15,22%, Gabriel Azevedo com 10,55%, Duda Salabert com 7,68%, Rogério Correia com 4,37% e Carlos Viana com 1%. Lá em Uberaba, que é a outra cidade que vai ter segundo turno, disputam Elisa Araújo, do PSD, com 46,36% dos votos dados, 76.409 votos, e ela é do PSD, e Tony Carlos, do MDB, com 28,09%, com 46.294 votos. Logo depois da eleição em Belo Horizonte, nós conversamos com os dois candidatos que vão ao segundo turno e ouviremos agora o que disse o candidato Bruno Engler. Olha, primeiramente um sentimento de gratidão muito grande, gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade, por nos proteger ao longo da caminhada, gratidão a cada um dos belo-horizontinos que nos confiou o voto nesse primeiro turno, e a gente tem uma gestão hoje que não presta um bom serviço para a nossa população. A gente tem um prefeito que está no bolso das empresas de ônibus, a gente tem uma prefeitura que renova o contrato de limpeza da Lagoa sem licitação, contrário ao parecer do Ministério Público, dentre tantos outros problemas. Então, a mensagem que a gente vai passar no segundo turno é que a gente não precisa se contentar com uma gestão ruim por parte do Poder Municipal. A nossa cidade é linda, é maravilhosa, mas infelizmente está mal cuidada. E a partir do ano que vem a gente vai mudar essa realidade, vai cuidar de BH com muito carinho, vai respeitar o dinheiro do contribuinte, estancar o ralo da corrupção e de fato mudar a história de Belo Horizonte. Bom, Bruno Engler conversou ontem com a nossa reportagem e logo depois da consolidação do segundo turno, no seu comitê de campanha, Fuad Noman também recebeu a imprensa e falou sobre a sua ida ao segundo turno. Vamos ouvir o candidato do PSD, Fuad Noman. Estou muito emocionado, muito alegre por estar nesse momento comemorando essa passagem nossa para o segundo turno. Foi uma votação expressiva, foi uma votação de quem há um mês, 2 meses atrás era praticamente desconhecido na cidade, e eu tenho que agradecer muito a todos que votaram, que saíram de casa hoje com a colinha lá do 55, foram para as urnas e colocaram o nosso nome para que nós possamos continuar essa disputa nesse segundo turno e tentar chegar na reeleição. Eu acredito que o resultado é fruto do trabalho que nós viemos fazendo, do trabalho que a gente tem feito nesses 2 anos e 5, 6 meses, do trabalho que nós fizemos nessa campanha. Bom, tá aí então. Ouvimos o que disseram Bruno Engler e Fuad Noman, os dois candidatos que vão ao segundo turno em Belo Horizonte. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, de jeito nenhum. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente Lula... O Minas e Energia, outro Alexandre, não, é o Alexandre Padilha, eu é que estou fazendo tá confusão. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porque ontem o Silveira esteve em Belo Horizonte acompanhando a apuração. Mas o Alexandre Padilha, que era o ministro das Relações Institucionais, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Belo Horizonte para apoiar o prefeito Fuad Noman no segundo turno contra Bruno Engler. Fuad apoiou o presidente Lula nas eleições de 22 e agora que foi ao segundo turno, já conversou com o presidente e Lula reforçou esse apoio ao nome de Fuad. Do outro lado, Bruno Engler receberá quase que naturalmente, porque é um correligionário de primeira hora de Jair Bolsonaro, receberá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Belo Horizonte vai, de maneira
indireta, porque o Fuad Noman não é um candidato do Partido dos Trabalhadores, mas receberá o apoio do presidente Lula e, do outro lado, Bruno Engler receberá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade de Belo Horizonte. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a região metropolitana, que também teve em primeiro turno decidido todos os candidatos com cidades que poderiam ir ao segundo turno. Então, houve a decisão já está aí, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre essas decisões. Mas, Claré, ontem nós ficamos aqui até às 8 da noite acompanhando essa apuração deste primeiro turno das eleições municipais em Belo Horizonte. E a surpresa que a gente tem, uma surpresa negativa para o candidato, que é a baixa expressão de votos de Mauro Tramonte, do Republicanos, que aparecia desde o início das pesquisas como o líder, chegando a se aproximar dos 30% da intenção de votos, e depois ele aparece com um quarto lugar, mas um quarto lugar com um número muito reduzido. 160 mil votos foram dados para ele, 160 e poucos mil votos dados a ele. E a surpresa positiva, Gabriel Azevedo, que durante toda a campanha aparecia com 2% e que chega na reta final com 10,55%, superando Duda Salabert, superando Rogério Correia, e se mostra um player forte depois dessas eleições. O que você pensa a respeito disso? Bom, primeiro só fazendo duas correções, se me permite, né? Quem sou eu para te corrigir? Me parece que o Mauro Tramonte foi em terceiro, né? E não em quarto. Não, em terceiro. O quarto ficou o Gabriel. Desculpa, você está coberto de razão. E o segundo ponto é que você começou bem aí dizendo que o Mauro Tramonte foi uma surpresa negativa, pelo menos para ele. A do Gabriel também foi positiva para ele, né? Obviamente, né? A gente não pode dizer que foi negativa ou positiva. Para cada um deles. Para o Gabriel foi uma surpresa positiva, considerando para ele. Foi negativa para o Tramonte, considerando para ele. Né? Peraí, mas vamos ver o cenário da eleição, porque eu acho que então eu não me expressei bem. Para o cenário da eleição... Às vezes eu entendi errado. Então vamos lá. Para o cenário da eleição, negativamente se apresentou com queda, e uma queda significativa, Mauro Tramonte. E para esse mesmo cenário eleitoral, se apresenta com uma elevação positiva o candidato Gabriel Azevedo. Foi isso que eu quis dizer. Talvez não tenha me expressado bem, mas diga. Perfeito. Ô Paulo, realmente uma surpresa, né? Mas as pesquisas demonstravam um decréscimo aí nas intenções de voto do Tramonte. Você tem toda a razão. Durante grande parte desses 45 dias, salvo engano, são 45 dias, né? O Tramonte se apresentava ali na frente, quase alcançando 30%. E aí foi decaindo, né? Se você pegar as pesquisas, lógico, eu não estou considerando essas pesquisas de WhatsApp, de Instagram, que trouxeram coisas absurdas que sequer chegaram perto de acontecer. Mas essas pesquisas mais sérias e mais conhecidas, né, elas já demonstravam esse decréscimo, né? Inclusive o aumento de votos de outros. Paulo, assim, eu não saberia dizer, né, a razão, mas hoje eu vi até um artigo, não sei onde que eu assisti, que eu pude ler esse artigo, sobre a questão de você não apertar, não acelerar na reta final, que é muito importante acelerar na reta final, não só os que vencem, mas os que chegam bem. Então talvez essa aí tenha sido uma das diferenças, né, nessas mencionadas campanhas, o acelerar no final. Kertzmann, eu conversei hoje com dois representantes, um representante do PL e um representante do PSD, pessoas próximas aos dois candidatos, a Bruno Engler e a Fuad Noman. E todos os dois me garantiram que farão acenos, eu vou usar uma palavra que o professor Anastasia usa muito, acenos vigorosos para Gabriel Azevedo na tentativa de atraí-lo para suas campanhas. Tanto o PL de Bruno Engler quanto o PSD de Fuad Noman se preparam para sinalizar para Gabriel que gostariam de ter o apoio dele nesse segundo turno das eleições. Como é que você vê isso? Bom, primeiro que eu acho que o vereador Gabriel Azevedo ele saiu muito maior dessa campanha do que ele entrou. Sem dúvida alguma. E acho até que em termos de imagem também. Todo mundo esperava uma campanha bastante agressiva, bastante dura do Gabriel em relação ao prefeito e não ocorreu dentro do jogo democrático, com críticas pesadas, severas, mas dentro do tom
adequado, diferente do que acontecia quando ele era opositor ao prefeito lá na Câmara. Eu acho que é muito difícil a situação do Gabriel em se definir tanto para um lado quanto para o outro. O Gabriel, ele defende pautas de cunho social, pautas de cunho identitário, plural, inclusivo, em relação às pessoas trans, homossexuais, que não coadunam com o que defende o Bruno Engler, com o que defende o PL. Eu não consigo ver o Gabriel subindo num palanque ao lado do Nicolas, por exemplo, ou do Eduardo Bolsonaro. De igual sorte, depois de tudo que ele falou do prefeito Fouad ao longo dessa campanha, máfia dos transportes, sei lá mais o quê, eu também não vejo muita área de manobra para ele cerrar fileiras agora ao lado do Fouad. Eu acho, Paulo, que tanto o Fouad quanto o Engler, eles, é claro que apoio vai ser sempre bem-vindo, é claro que isso é natural em toda eleição, mas eu acho que os dois têm certas dificuldades que são inerentes aos seus históricos e ao que aconteceu nessa eleição. Se você pegar os votos do Rogério Correia e da Duda, que são votos à esquerda, e imaginar que esses vão ser transferidos para o Fouad, única e exclusivamente porque do lado de lá tem o Bruno Engler, dada as críticas, principalmente da Duda, em relação ao Fouad, pautas muito caras ao eleitorado da Duda, eu não sei se essa transferência vai ser automática. Quando a gente também fala do Republicanos, todos os votos do Tramonte vão caminhar para o Engler, também não é assim. O Tramonte tem uma base eleitoral muito sólida, muito forte, para as pessoas, para os eleitores que ganham até 3 salários mínimos. Estamos falando de vilas e favelas. Um extrato social, um extrato do eleitorado que o Engler não chega nem perto. Eu não acredito, né? Acho que vai ficar, no mínimo, estranho ver o Bruno Engler visitando favela agora, em plena campanha.